Olá, seja muito bem-vindo! Olá, está começando o sexto episódio da primeira temporada do Conversa Segura. Quantas conversas preciosas a gente já teve até chegar aqui, né, Pedro? E o Conversa Segura tem ficado cada vez melhor, recheado de conteúdos imperdíveis, com convidados super interessantes, histórias ótimas. E eu sou o Pedro. Eu sou a Lê, juntos nós dois trabalhamos na Wix, que, como você já sabe, é a empresa que tem revolucionado a forma de fazer campanhas corporativas no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, não. Para conhecer melhor a empresa, é só clicar no link que está aqui na descrição. E se você trabalha com segurança, imagino que uma das principais funções é organizar todo ano uma CIPAT inesquecível, E certo? aí vem sempre aquele dilema, né? Como fazer diferente? Como entregar um conteúdo de qualidade? Como fazer os funcionários gostarem? No último episódio, inclusive, a gente falou, né, sobre CIPAT no aspecto brando, e nessa aqui vamos pautar especificamente sobre como escolher os melhores temas para dar certo. Exatamente. A gente vai falar sobre como escolher as melhores opções de tema, como pesquisar o que tem de novo no mercado, como entender o que as suas equipes precisam ouvir. Então, se você quer escutar uma conversa boa com todas essas respostas, a gente tem uma excelente notícia. Nosso convidado de hoje veio falar exatamente sobre isso. Ele é palestrante profissional, youtuber, como estamos estreando aí, né, Lê? Isso. E estamos por dentro, ele está por dentro dos temas mais demandados pelas empresas, né? E além disso, também é técnico de segurança do trabalho, ou seja, ele entende exatamente o que você precisa. Então, ó, eu vou chamar o nosso convidado sem enrolação. Ele é tudo isso que a gente falou e mais um pouco. Ele vai se apresentar também. Então, mãozinhas para cima, Pedro, com vocês. Ivan Gonçalves, seja muito bem-vindo ao Conversa Segura, Ivan. Olá a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Estou muito feliz por estar aqui participando com vocês e com certeza vai ser uma conversa aí bem segura, né? Uma conversa bem segura. Exatamente. Como é bom, a gente estava comentando aqui nos bastidores, como é bom receber um youtuber, alguém que já está acostumado com as câmeras, a contar mesmo dentro das telinhas aí o que são as novidades, as dicas para quem atua na área de segurança. Quem Então, sabe não passa até umas dicas pra gente, né, sobre. é, Bora. a gente ainda está comendo poeira. Bora, vamos lá. Pois bem, fala aí primeiro qual é o seu canal, que aí o pessoal que quiser te conhecer já vai ter o Isso. link aqui na descrição, mas quando acabar esse vídeo eles podem correr para lá também para consumir seu conteúdo. Maravilha. Então, primeiro acompanha aqui e depois vai para lá, né? Não sai Isso. daqui e vai para lá. Isso. O meu canal é o meu próprio nome, é Ivan Gonçalves, e eu trago sempre um tema, né? De pessoas para pessoas, porque na verdade a gente sempre está treinando pessoas para outras pessoas. Então eu trabalho muito sobre isso. O meu canal no YouTube é bem focado, tem outros conteúdos, mas é muito focado em ensinar as pessoas a fazer dinâmicas, principalmente para eventos. Então Uhum. assim é bem legal. Eu gosto de ensinar as pessoas a fazer dinâmica, como aplicar, como explicar a dinâmica, porque uma dinâmica bem feita muda todo um evento, muda uma palestra, muda um treinamento. E Total. esse é o meu canal, Ivan Gonçalves. Legal. Ivan, e além do canal do YouTube, a gente falou também, né? Você dá treinamentos, palestras, então você está realmente por dentro do que o pessoal dentro das empresas está falando. Cada dia você deve estar num lugar diferente. Conta disso pra gente, para o pessoal entender quem que tá dando essas dicas, né? Assim, qual é a Isso. sua autoridade de falar sobre o que tá rolando aí nas empresas. Então vamos lá. Posso contar um pouquinho sobre mim? Vamos lá. Claro, fala Manda bala. aí. Eu estou como coordenador no Núcleo de Segurança do Trabalho. Então a gente tem uma associação empresarial. Hoje eu estou como coordenador desse núcleo. Semana passada eu fui convidado para a ANATEST, que é a Associação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Então é um novo desafio aí também. E eu trabalho muito dentro de empresa falando sobre como viver e viver de uma forma melhor e viver de uma forma mais segura. Então eu atuo no mercado aí desde 2019 profissionalmente, fazendo Uhum. palestras de segurança do trabalho, de motivação, inteligência emocional, ensinando as pessoas a lidarem melhor uma com as outras, falando sobre CIPA também, mas com uma pegada muito diferente,
para que a CIPA se torne também atuante dentro da segurança do trabalho. Então, eu estou aí no mercado abrangendo vários assuntos, principalmente de uma forma muito lúdica e prática. Essa é a ideia. A ideia é essa. Maravilha. Legal. E aí você tá direto em lugares diferentes, então você Sim. tem visto o que tá bom, o que não tá, os temas que estão em alta e os que não estão, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Eu atuo, hoje eu estou ainda em parte CLT, mas eu até dia 21 de dezembro eu estou parte CLT, mas eu atuo 3 vezes por semana CLT, o resto eu faço treinamento, palestras dentro das empresas, então quase toda semana eu estou dentro de uma empresa. Não só empresa, mas escolas também. Eu falo muito sobre liderança dentro das escolas. Maravilha. Legal. E Ivan, já puxando aqui nosso assunto, né? A gente sabe muito bem que as empresas, enfim, têm demandas muito específicas. E como que eu faço quando eu entro nela para trabalhar, né? A segurança do trabalho, como que eu entendo e pesquiso, enfim, da melhor forma possível, os temas mais necessários para a equipe? Vamos por partes. Se tu for fazer alguma campanha relacionada principalmente à segurança do trabalho, tu tem que atacar o gargalo. Não adianta tu fazer tema legal e que não é eficiente. Poxa, esse tema é muito legal, mas não é relevante. Então, assim, tem que fazer um estudo de campo da própria empresa. Tu fazer uma análise, um mapeamento. O que essa empresa, vou dar um exemplo, né? Essa empresa, onde é que ela tem mais acidentes? Poxa, ela tem mais acidentes em mãos, por causa de máquina. Ela tem mais, as pessoas adoecem mais por causa do estresse. Então, a primeira coisa é entender a realidade da empresa. Aqui onde a gente trabalha tem muita facção, né? Uma cidade vizinha aqui é um polo, né? Uma cidade polo do têxtil. Aqui tem muito têxtil, muita malharia, confecções, jeans. Então, é um risco. Onde você tá, Ivan? Eu moro em Santa Catarina, Vale Europeu. Isso aqui é conhecido como Vale Europeu, né? O Alto Vale do Itajaí, as pessoas conhecem. Então, aqui tem um segmento diferente. Só que cada empresa vai ter. Então, entra na empresa, faz um mapeamento, conversa com as pessoas, tenta entender onde está o maior gargalo, né? Onde realmente há essa necessidade e tu vai conseguir entender. E, principalmente, foque nisso. Não jogue para um lado, jogue para o outro. Não, foque no maior gargalo. Vou dar um exemplo aqui, bem simples. Confecção, maior gargalo. Movimentos repetitivos, então tem a parte da ergonomia e estresse. Como lidar melhor com as pessoas, como conviver, porque eles botam uma máquina do lado do outro para trabalhar e as pessoas de vez em quando têm que interagir, então gera muito estresse. Por causa do quê? Cobrança, repetitividade, produção. Então a gente já achou, poxa, se a gente trabalhar sobre como lidar com pessoas, como gerenciar melhor o estresse, inteligência emocional, inteligência social, a gente já vai estar atingindo esse gargalo. Então, primeira coisa, entenda bem aonde você está para direcionar os temas específicos para essa função, digamos assim. E aí, para entender, isso é uma pesquisa mais observacional mesmo, que a pessoa que é líder ou técnico de segurança vai fazer, ela vai observar, ou tem como aplicar uma pesquisa, perguntar as dificuldades das pessoas de alguma forma? Pode. Se sim, como fazer isso da melhor forma? Algumas empresas aplicam a questão da caixa de sugestão. Às vezes funciona, às vezes não funciona, depende da cultura da empresa. Você pode fazer pesquisa, sim, a pesquisa de amostragem, ver o que as pessoas vão dizer, a gente pode fazer, ou é o mesmo a questão do feeling do técnico. Ele vai pegar e ele vai ver o que realmente se precisa, né? Normalmente o feeling já funciona bastante, mas é bem importante ter integração com setores. RH, departamento pessoal, setor de qualidade, se tiver, gerência, tudo para que eles ajudem. As pessoas sabem o que é melhor para elas. Às vezes elas não sabem fazer, mas elas sabem o que é melhor. Entendi. Bacana. E necessariamente os temas que os funcionários querem, os que eles pedem nessas caixinhas, ou que eles desejam escutar, são necessariamente os que precisam ser inseridos a CIPAT? Assim, pelo que você disse, né? Aparentemente eles sabem o que eles precisam. Sabe? É que assim, ó, o que acontece? Às vezes a gente acha que sabe bastante e não ouve. Dá um exemplo, né? A gente é o SESMIT, né? A Segurança do Trabalho é um grupo de apoio, é um setor de apoio para a produção, como qualidade também é um setor de apoio. Só que não necessariamente a gente sabe tudo. Então a gente tem que perguntar, conversar com essas pessoas, porque sim, elas têm boas sugestões. Óbvio, nem tudo que eles vão falar vai ser bom, mas se você perguntar, eles têm boas sugestões sobre o que deve fazer. Grande parte dos temas
Quem me dá são as pessoas que estão lá. Não é coisa da minha cabeça. Tem tema que eu criei de palestra que eu achava lindo, maravilhoso. Nunca vendeu. Nunca vendeu. Então, assim, pô, esse tema aqui é top, legal, mas as pessoas não gostaram. Tem que ver a realidade. O que vai ser realmente efetivo lá dentro. Então, assim, aplica no ano. Se tu vê que não teve engajamento, não faz mais. Se tu vê que foi bom, repete. Pronto. E, assim, uma dúvida, né? Via de regra, mas na maioria do tempo sempre tem algum tema da moda, assim, né? Seja por legislação recente, seja por Sim. algum boom, algum caso que saiu na mídia, alguma coisa que aconteceu. Sim. Como equilibrar esses, digamos assim, o que a gente pautou aqui agora como os temas ideais com esses temas do momento, assim, ou eu devo ignorar os temas do momento? Como que você encontra um equilíbrio ali, de certa forma? Não E se até, pode... só completando, até por Pode essa falar. vontade de fazer diferente também, né? Porque tem muito essa pegada de CIPAT, de querer inovar, de querer fazer diferente do que foi no ano passado. Então, esse equilíbrio também pontuando para não ser todo ano igual. Perfeito. Tu não pode fugir dos temas, por exemplo, agora vai entrar dentro da CIPA e vai entrar dentro da CIPAT também, que é a questão do assédio. Né? A CIPA mudou, né? Agora também é assédio. Então, assim, tu não pode fugir disso, porque é uma Então, legislação. PS, a gente tem um episódio sobre isso, é só procurar Ok. lá que a gente só Tá. falou de assédio. Perfeito, tem um episódio sobre isso. Ótimo. De certa forma, tu não pode fugir disso, tu concordando ou não, tu tem que abordar de alguma forma, tu precisa abordar de alguma forma, né? Às vezes uma forma mais não tão direta, né? Um pouco mais indireta, mas você precisa abordar. E os temas que às vezes estão na mídia, alguma coisa assim, são bons, porque todo mundo conhece. Se todo mundo conhece, fica fácil de conectar. Então, assim, às vezes vai acontecer alguma coisa a nível Brasil, como por exemplo agora, vamos dar um exemplo, Copa do Mundo acontecendo. Tem notícia rolando sobre essa Copa do Mundo aí, morreu muita gente para construir os estádios. Então é uma coisa que está muito latente, que as pessoas estão acompanhando a Copa do Mundo, óbvio, e que tu pode usar isso também para falar, ou para ter como uma fala, enfim, ou como um tema relevante. Então, assim, tu não pode fugir. Agora, tu não pode basear tudo naquilo lá, porque tu tem que entender a tua realidade. Então, pega a tua realidade que você tem, né? E também coloca um pouquinho, uma pitada do que está acontecendo na atualidade. Porque quando tu traz coisas que as pessoas já conhecem, conecta. Se é só conhecimento que só tu tem, tu acha relevante, às vezes não conecta. Então, traz aquilo que é novo para conectar com as pessoas. E agora pensando assim, na realidade do técnico ou da pessoa da CIPA que está lá no momento de pensar, de selecionar os temas dos dias da CIPAT e tudo mais. Então, além de ficar antenada nessas novidades que estão acontecendo no mundo, tipo a Copa do Mundo, esses problemas que a gente já citou, como que eles podem descobrir quais são essas novas novidades, é ótimo, né? Essas novas ofertas de temas que existem, assim? Como pesquisar bons temas sugeridos por palestrantes ou, enfim, descobrir quais são, por exemplo, assédio, quais são os pontos, a melhor forma de falar sobre isso, descobrir mesmo as novidades do mercado para colocar também essa dose de novidade, assim, dentro da CIPAT. Eu sempre recomendo para as pessoas, né? Aves da mesma plumagem, elas têm que voar juntas. O profissional que trabalha com isso tem que conectar com outros profissionais que trabalham com isso. Técnico de segurança de trabalho isolado dentro de uma empresa, cara, ele não vai inovar, ele vai fazer mais do mesmo e vai continuar reclamando. Então, o que tem que acontecer? Conectar com outros profissionais dessa área, conectar com técnicos nas redes sociais, conectar mesmo, de verdade, perguntar, e aí, o que está acontecendo aí na região? Com pessoas de outra região, por exemplo, vocês estão em outro lugar, eu estou aqui, as tendências são diferentes, então tentar entender, conectar com pessoas diferentes, pessoas novas. E uma coisa que eu gosto de fazer muito, é trazer inovações de outras áreas. Aquilo que deu certo em outras áreas e que você pode aplicar também. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que é simples. Tem empresas que eu trabalho que a gente substitui avisos de papel por uma televisão, um totem. É uma inovação? Mas já serve para fazer uma campanha diferente. Então é uma campanha diária, não é só um momento, mas é que tu faz também. Então tu tem que ousar fazer algo novo. Como é que tu faz? Às vezes trazendo uma inovação que é de um outro segmento, que é de um outro setor. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem aqui na nossa região, foi feito pelo nosso núcleo, eu tive uma ideia de fazer um evento chamado Safety Talks. E a gente já fez 2 anos. Qual é a ideia do evento? Compartilhar conhecimento.
conhecimento focado em segurança do Para trabalho. técnicos de segurança? Para técnicos, para profissionais de RH, para profissionais de departamento pessoal, para profissionais de contabilidade. Para quê? Conectar diferentes ideias. O que a galera da contabilidade está pensando sobre segurança do trabalho? Eu sempre perguntei, uma vez eu conversei com uma pessoa do marketing, eu falei, o que tu acha da segurança do trabalho? Ela falou assim, ela disse, posso ser sincero? Eu disse, pode, claro que pode. E ela falou assim, eu acho que vocês são muito engessados. E ela não estava errada, e ela estava certa. Às vezes a gente é muito engessado, porque a gente tem norma. Tem gente que acredita que na CIPAT tem que abordar AIDS ainda. Tem gente que acha que é obrigatório abordar AIDS. ISTs, né? Não tem nada que é obrigatório abordar na CIPAT. A norma não fala. A norma fala sobre o que tem que abordar na CIPA, não na CIPAT. Então, assim, inove, traga algo diferente, claro. Não dê uma de louco e trazer algo tipo, muito desconexo. Por exemplo, sou contra, em partes, né? Contra. Aqui a gente tem muita cooperativa de crédito. Então, as cooperativas de crédito têm muita vez dentro das empresas. E às vezes eles trazem, né? Nada contra, eu presto serviço para cooperativa de crédito, mas eles trazem sempre palestras sobre gestão financeira, e às vezes é muito desconectado com a realidade. Tipo assim, a não ser que as pessoas estão se acidentando no ambiente de trabalho porque estão devendo tudo, estão muito preocupadas com isso, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Então, é legal conectar e não se deixar influenciar por aquilo que às vezes é negativo. É porque vai estar de graça. Pô, essa palestra aqui é de graça, esse tema é de graça, e tu faz, e às vezes o de graça sai caro para você. Bom, é legal, então, encontrar uma dose certa, né? Às vezes é importante colocar uma pincelada de um tema que vai contribuir para a vida da pessoa de alguma forma, para a saúde mental de alguma forma, por exemplo, mesmo que aquele não seja, quem sabe, o problema mais grave que a pessoa sofre, mas o grosso mesmo tem que ser o problema central que aquela empresa enfrenta como segurança, né? Isso, perfeito. É isso mesmo. Evandro, tem uma curiosidade aqui que é o seguinte, a gente conversando com vários dos nossos clientes, a gente percebe que há uma diferença muito grande em como eles escolhem os temas e quem é o responsável. Eles têm vários clientes que é uma pessoa sozinha pega e escolhe tudo. Tem algumas que é a CIPA, tem outras que é algumas pessoas do SESMIT, tem outras que são pessoas do RH que escolhem os gestores também para a CIPA, tem algumas que gestores pegam e escolhem e vai. Enfim, existe uma forma ideal assim de quem que seria idealmente teria a responsabilidade de escolher e trazer essa curadoria para que seja da forma mais efetiva possível? Por lei é a CIPA. Por lei, falar em CIPAT, por lei é a CIPA, ok? Mas, mundo ideal, um comitê, uma comissão, formado por outros setores. Eu digo assim, a segurança do trabalho, ela tem um produto que é difícil de vender. Todo mundo precisa, mas é difícil de vender, né? Então, assim, o que eu digo, a gente precisa trabalhar com o setor de marketing, eu cobro demais, eu sou chato pra caramba. Então, assim, a gente está fazendo até uma CIPAT agora aqui numa empresa grande da nossa região, e o cara do marketing me deixou só 24 horas esperando para responder. Eu disse, caraca, pô, cara, 24 horas para me responder a mensagem do WhatsApp, que mundo que o cara tá. É o cara do marketing. E aí eu fico eu não demorei para te responder, hein, Ivan? Não puxa minha orelha, não. Não é direto, não é. É bem direto mesmo. Tô brincando. Mas olha só, então assim, vamos fazer um comitê? Vamos pegar quem? Vamos pegar representante da CIPA, representante do SESMIT, representante do RH, representante da qualidade. Tem 5S? Tem. Vamos pegar um representante do 5S, um representante de setores, por exemplo, marketing. Por quê? Porque essas pessoas elas vão trazer ideias diferentes, temas diferentes. Fazendo isso, a gente vai conseguir atingir de uma forma diferente o público e não fica engessado. Por exemplo, eu tenho uma mentalidade, só que ela pode sempre, né, banjar, que nem diz outro, ir para um lado, sabe? Ir para um lado. E só que às vezes não é o melhor para todos. Então, assim, mundo ideal, um comitê ou uma comissão para definir tema. É legal, às vezes até essa pesquisa de tema que normalmente se faz com os funcionários, que a gente falou no começo, se não for possível criar uma comissão para isso, às vezes pelo menos uma pesquisa em que essas pessoas referência possam responder na hora da CIPA planejar os temas também
pode ser uma ideia interessante, né? Ó, sabe uma coisa que é legal, que dá para fazer e que fica bem bacana? Por exemplo, acabou a CIPAT, já fizemos o CIPAT, já fizemos, né? Acabou ela, faz o seguinte, faz um Word Café. Bota 3 perguntas na mesa para a galera responder aí, os seus representantes. Pessoal, o que a gente fez na CIPAT foi legal e a gente poderia fazer de novo, né? O que a gente não fez, mas que a gente poderia fazer, né? Que a gente deveria fazer. E qual é a mínima coisa que a gente deveria melhorar para expandir ou para potencializar a nossa CIPAT ou a nossa campanha ano que vem? É se perguntar. É um trabalho de formiguinha, você vai melhorar sempre, sempre, sempre. Agora, se você achar que tá bom, então você tá fadado ao fracasso. Então, Ivan, assim, é bem comum os clientes resolverem repetir temas de anos anteriores, né? Sim. Até que ponto é excelente repetir temas, até que ponto... Né? Porque Fica às vezes o chato. pessoal está gostando, mas não deveria estar aplicando. Sim. Enfim, até que ponto repetir é bom e até que ponto repetir é ruim? Vou contar um exemplo aqui para vocês. Tem uma empresa que eu atendo, que todo ano, sabe o que eles faziam? Eles faziam tipo um processo de integração entre as empresas. Visitem outra empresa, uma empresa com várias sedes, né? Digamos, várias indústrias, e eles faziam visita em outras empresas. Eles chamam de intercâmbio. Todo ano intercâmbio. Cara, não dá. Não dá por quê? Porque no fim acaba ficando chato, sabe? Pô, intercâmbio de novo. Não é novidade mais. Não é novidade. O cara que tá lá 5 anos na empresa, ele vai dizer, pô, intercâmbio de novo, você não sabe fazer nada. Então qual é o problema disso? Mostra uma falta de vontade em pensar em alguma coisa nova, porque tem, uma falta de certa forma até de profissionalismo, mas buscar uma coisa nova. Então assim, eu acho que não deveria se repetir tema, né? Minha opinião. Mas pô, é um tema relevante, legal, tudo bem. Então repete, mais 2 anos, 3, já era. Aí não dá. Tu repetiu 3 anos, daí tu tá falando que só esse ali é o problema ou não tem ideia nenhuma. Ou não melhorou o problema, né? Se seguir sendo o gargalo, você tiraria ainda assim? Não. Mas é tipo assim, ó, se tu precisar abordar sempre aquele gargalo através de um tema da CIPAT, é porque todo o trabalho das outras, né, inúmeras semanas do ano, tu não tá fazendo nada. Tipo assim, já não é mais tema para ele é um gargalo esse ano e vai continuar sendo um gargalo ano que vem, não é uma ação da CIPAT que vai resolver. Tem que mexer em outras coisas também, né? Porque não tá rolando muito bem a atuação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu faço palestras, por exemplo, a segurança está nas suas mãos, falando sobre proteção das mãos. Sim. Eu vou fazer um ano. Se eu precisar fazer ano que vem de novo, é porque vocês não investirem em NR12. Porque daí o problema já não está mais em comportamento. Talvez já está em outra área. Então a gente trabalha comportamento, trabalha estrutura física, mas se tu não trabalhar a estrutura física, pô, eu falo assim, pô, cuidado com a mão, mas tem uma serra enorme na frente do cara, ele vai cuidar com a mão como? Tem que ter uma conexão com aquilo que tu vai falar numa palestra, ou num curso, ou num treinamento, com a realidade da empresa, né? Legal. E como o ano está chegando ao fim, né? Todo mundo gosta de ver o quê? Flashbacks, melhores momentos, tudo da vida vai voltar para isso agora nessa reta final. A gente também vai fazer a nossa parte e fazer uma pergunta importante de flashback. Se você pudesse pontuar 5 temas que foram assim os mais pedidos, os mais bombantes de 2022, um top 5 mesmo, o que você colocaria na sua lista dos temas assim mais escolhidos, mais desejados, que mais foram usados? Talvez eu não tenha um top 5, né? Mas o que as pessoas mais pedem. Vou falar do que as pessoas pedem para mim. As pessoas pedem muita palestra de comportamento seguro, muita mesmo. Então, comportamento seguro, motivacional, para dar um up mesmo, e de como as pessoas lidarem uma com as outras. Relacionamento nas equipes. Então, assim, eu tenho inserido muito dentro de CIPAT, as pessoas pedem muito mesmo para falar sobre, poxa, como lidar melhor com as pessoas, lidar com o colega de trabalho, como ajudar o colega, a questão do trabalho em equipe, mas também não só o trabalhar em equipe, mas se dar bem com as outras pessoas. Eu às vezes até brinco, né? Às vezes tu não vai se dar bem, tu vai ter que aturar o outro, mas então que ature bem, né, a outra pessoa. Mas são as 3 temas que as pessoas pedem mais assim para mim.
A questão do comportamento seguro, a questão de trabalhar em equipe, lidar bem com as pessoas e motivacional. É o que mais sai, assim. Aqui a gente percebe também que tem alguns conteúdos de saúde mental que as pessoas pedem muito, Isso, né, pede. Pedro? Tipo ansiedade, É depressão, muito são temas pedido, né? muito trabalhados também. E vai Sim. ser cada vez mais, tá? Estou aproveitando cada vez mais. E para 2023, quais seriam as suas apostas, assim? Cara, vai ter um boom do assédio, porque é lei. Verdade. Então, assim, as empresas vão fazer muito, isso vai ter muito. E a tendência é haver uma migração, né? Isso que eu vejo, e já tem gestor falando sobre isso. O que acontece? Isso vai acontecer talvez 2023, mas os próximos anos vai acontecer. A gente está tendo uma migração de risco, está deixando de ser mais algo físico e passando para ser algo mental. A segurança vai precisar ser adaptativa. As próprias CIPATs vão se adaptar. Então a gente vai falar menos sobre mão, vai falar mais sobre mente. A gente vai falar menos sobre mão e mais sobre mente. Então, assim, minha aposta para os próximos anos, ou os psicólogos, né, dizem assim, pô, olha só que oportunidade, e começa a investir nisso, ou a gente que é técnico de segurança do trabalho vai se adaptar muito bem a esse mercado e vai dominar ele. Porque há uma necessidade muito grande. E a gente está falando de prevenção. Quando fala assim, poxa, mas tu vai fazer uma palestra de sei lá, para evitar que as pessoas adoeçam por causa da depressão? Sim, porque eu estou fazendo prevenção a uma doença. Também, É segurança do trabalho. É óbvio, tu tem que trabalhar dentro dos teus assuntos. Eu não trato doença, eu não dou dica para tratar doença, mas eu dou orientações, lições para evitar ela. Prevenção. Isso, prevenção. Até porque uma pessoa mais motivada, com a cabeça no lugar, né, mais feliz, provavelmente vai ter menos acidentes também. Deve ter uma correlação. Tem. E até também para ligar o sinal de alerta, né? Às vezes a pessoa assiste um conteúdo, a gente trabalha muito isso, às vezes a pessoa assiste um conteúdo na CIPAT de, por exemplo, como identificar que eu posso ser uma pessoa ansiosa? Quais são os sinais que me acendem um sinal de alerta para isso? Sim. E aí a pessoa, ela pode, né, pegar essa informação, pescar e notar que ela precisa de uma ajuda, um acompanhamento mais de perto. Então, a gente também tem esse papel de acender o sinal de alerta. Isso. E segurança não é uma segurança só física, né? Eu brinco com as pessoas assim, ó. Eu falo assim, ó. Você não vai estar bem todo dia. Tu vai acordar bem todo dia. 2 dias, pode ser que tu acorde, né, mal, triste, faz parte. Eu falei, mas se ficar uma semana, 2, procura uma ajuda, que já é demais. Sim. Talvez já é um alerta ali. Então, sim, a gente faz esse papel, né, de orientar as pessoas e de conscientizar que às vezes elas precisam de ajuda e não tem problema nenhum nisso. Então, realmente, é o técnico, né, a CIPA, o pessoal da segurança, conseguir encontrar esse equilíbrio entre a repetição, entre os temas motivacionais e os temas que são gargalo de segurança física também, dentro do contexto daquela empresa. E aí, partindo um pouco para esses temas motivacionais, quais são os exemplos de temas motivacionais também que a pessoa pode inserir ali para colocar uma dose de motivação, igual a gente já conversou? Tem alguns temas que você percebe de motivação que são legais? Eu vou falar de um que eu fiz há muito tempo atrás e eu continuo fazendo e as pessoas pedem muito. Eu sou uma pessoa que eu gosto de despertar as pessoas para a vida. Eu tenho uma palestra no TEDx, inclusive as pessoas podem encontrar aqui no YouTube. Eu fiz uma palestra no TEDx que é "E se fosse o seu último dia? Como você viveria?" Então é uma palestra muito legal que eu abordo realmente como que as pessoas viveriam ou como seria o comportamento delas se ela soubesse que é a última oportunidade dela fazer alguma coisa. Qual é o nosso grande problema do ser humano? A gente é um bichinho ingrato. Então, eu chego às vezes dentro da empresa que sai muito, uma palestra que sai muito. O valor da vida e o poder da gratidão. Por quê? Porque as pessoas às vezes elas têm tudo e não conseguem dar valor a nada. Elas não conseguem agradecer aquilo que elas têm. Então, às vezes a pessoa está dentro de uma empresa, está com emprego, ela está trabalhando bem, ela vai para casa, vai encontrar o filho dela, mas ela não consegue perceber isso. Elas estão anestesiadas pela rotina. Então, eu venho, dou um chacoalhão, né, emocional na pessoa para dizer, poxa, olha, tu tem tudo aí. Tu tem tudo para ser feliz, às vezes a pessoa tem um filho, tem uma boa casa, tem um trabalho, ela está com saúde, mas ela consegue ainda reclamar da vida. E
principalmente isso é o que sai muito, 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 muito. É uma palestra motivacional focada em despertar as pessoas para viver melhor. Valorizar a vida é um excelente gatilho para a pessoa pensar que ela precisa se prevenir, né? Perfeito. verdade. É sempre isso. É sempre sobre isso. E Ivan, mudando um pouco de assunto, assim, vamos supor que eu quiser fazer o oposto, eu quero escolher todos os temas errados, de forma que seja menos interessante e ninguém queira nem assistir, nem tirar proveito. Quais são esses maiores erros, assim? O que eu deveria fazer se eu quisesse escolher de forma totalmente errada as temáticas pautadas? Entrega na mão de alguém que não entende de eventos. Pronto, tu vai errar. Entrega na mão de quem não sabe fazer, de quem não tem vontade. Ah, mas sou eu que vou fazer. Quer errar tudo? É só desconectar. É só tirar totalmente de contexto. Tem pessoal que é só de produção e às vezes tu vai falar de um assunto que seria mais focado para pessoal de administrativo. Tem administrativo e tu vai falar de um assunto que é sobre produção. Por exemplo, administrativo, o pessoal quase nunca acessa uma fábrica, alguma coisa assim, tu vai falar sobre EPI. Óbvio que vai errado. Não tem nexo nenhum, sabe? Ah, mas eles não podem acessar eventualmente, mas não conecta tanto como se fosse falar de outra coisa. Então, assim, ó, quer escolher temas errados? Vai pelo barato. Tipo assim, ó, pô, é de graça. Pô, o bombeiro vem de graça aqui? Vem. Ah, então eu vou chamar ele. Nada contra. Se Pode ser conectar, que em algum lugar faça faz sentido, né? sentido. Pode ser que em algum lugar faça sentido, mas às vezes não faz sentido. Então, assim, ó, todo ano o que eles fazem? Tem empresa que faz isso, gente. CIPAT tem até um termo, né? CIPAT custo zero. Zero engajamento. O que acontece? Às vezes, poxa, nós queremos coisas de graça, mas nós não temos verba para isso. O que eles fazem? Pega alguém da saúde, né, do sistema de saúde, e vem fazer uma palestra porque é da prefeitura. Beleza. Aí pega um bombeiro e vem fazer uma palestra. Aí eu tenho a consultoria de segurança do trabalho que também me prometeu uma palestra. Aí vem também. Aí, sei lá, uma cooperativa de crédito também me prometeu uma palestra. Aí vem. Aí são 5 temas diferentes, nenhum conecta com o outro. Nenhum conecta com o outro. Então, assim, ó, é legal. Para errar, é só não dar um tema para uma CIPAT e não focar nele. E não Jogar focar cada um no para um lado. público também, né? Isso. Porque E não às vezes focar o no público. público tem uma necessidade, um problema diferente que não está sendo Isso. abordado, e aí é dar um tiro no alvo errado, né? Isso. Tu tem várias formas de errar. Primeiro, desconectado com o público, com a realidade, e fazer 5 temas diferentes, por exemplo, que nenhum conecta com o outro. Assim, ó, qual é o nosso tema? Qual é o nosso slogan? Ah, esse é o slogan. Então vamos trabalhar alguma coisa que tem a ver com isso. Sabe? Que Um circula isso. guarda-chuva que vem Isso. outros embaixo. Guarda-chuva e outros temas embaixo. Pronto. Para acertar isso. Para errar, é só fazer tudo o contrário. Uma salada de frutas. Isso, uma salada de fruta que Para daí alguém que dá não dor de gosta de barriga. salada de fruta. Que dá dor de barriga. Às Certo. vezes. Bom, e aí partindo para a parte do lúdico, né, que é uma coisa que você também trabalha muito lá no seu canal e nas suas palestras e tudo mais. Você acha que todo tema que for abordado, ele tem que ter uma dinâmica, ele tem que ser lúdico, ele tem que ter a gente, né, na nossa plataforma, a gente fala, a nossa palavra é gamificação. Você acha que tem que ter mesmo, assim, essa abordagem lúdica de alguma forma? E qual que é a importância disso? Enfim. Eu acho que sim, tá? Eu acredito fielmente que sim. Eu sou um grande defensor disso. Por quê? Porque eu sou um grande crítico ao sistema de ensino da segurança do trabalho que pega a norma, vamos dar um curso de NR5, aí ele pega a norma, joga no slide e ele acha que aquilo é um curso de NR5. Cara, não é. Tá longe de ser. Aí a pessoa vai fazer uma palestra e ela fala sobre norma, sobre lei. O funcionário, ele não tá nem aí para lei. Um aprendizado passivo. Cara, tipo assim, bota lá e começa a ler. Eu tinha um professor de oratória e ele falava bem assim, se tu é para botar um slide e ler, deixa as pessoas ler, elas sabem ler. Não precisa tu apresentar. Então, assim, eu sou um grande defensor de fazer diferente, de fazer as coisas diferentes. Então, você pode usar dinâmica, você pode usar jogos, você pode usar histórias, contar histórias, storytelling, que é muito bom, que também conecta. Tu pode fazer dinâmicas, às vezes, só com uma pessoa, com todo mundo que envolve. E a importância disso é as pessoas se envolverem.
Tu não constrói aquilo sozinho, as pessoas constroem junto com você. É fazer as pessoas torcerem para você dar certo, sabe por quê? Porque elas estão junto no barco. Assim, eu começo a palestra e às vezes falo, pessoal, tô aqui, eu vou passar um conhecimento para vocês, mas assim, ó, a qualquer momento vocês podem me interromper, vocês podem falar, fazer uma fala, conversar, dar a opinião de vocês. Eu não tenho aqui a resposta para tudo, mas a gente vai construir junto isso. Aí começo a perguntar, pergunto o nome das pessoas, aí já faz dinâmica, né? Óbvio, tem toda a estratégia para fazer dinâmica, faz uma dinâmica, faz um jogo, às vezes gera uma dinâmica para trabalhar junto, às vezes gera para dar uma certa competitividade para eles. Quebra-gelo também. Para quebra-gelo também funciona. Então, assim, a importância é tornar o aprendizado mais fácil. Então, eu tenho, dar um exemplo para vocês, eu tenho algumas referências. Uma referência que eu tenho é Jesus, e ele sempre ensinava por histórias. E as pessoas entendiam, e às vezes, o que tu faz? Parábolas. Poxa, parábolas. Pega uma história que às vezes que tu viveu e fala assim, ó, pessoal, aconteceu isso, 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 ou uma fábula, e tu conecta. E aí, qual foi a moral dessa história? Pô, a moral da história é assim. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo sobre lidar com pessoas, eu conto uma história que aconteceu com um primo meu. A gente sempre brincava junto e se divertia junto na adolescência, e um dia a gente estava comendo uma manga, e ele comeu uma manga e ele deu o caroço, né? E eu acabei comendo aquele pedaço também, um pouco da manga que sobrou, e depois eu tive uma ideia de plantar aquela semente. Eu plantei. Só que eu e meu primo, a gente brigou algum tempo depois, 1 hora, 2 horas depois, a gente acabou discutindo aquela coisa de adolescente. E ele falou assim, eu estou te desdando essa manga. Ele pegou de volta a manga. E ele pegou, arrancou a manga, aquela semente e jogou fora. Por causa de conflito. O nome da história é A Manga que Nunca Deu Fruto. E a moral é, às vezes a gente perde alguns frutos da nossa vida por causa de discussão. Arranca sementes de prosperidade, de vida, sementes de companheirismo, de trabalho em equipe, por causa de algumas discussões. Pronto, estou falando de algo que as pessoas entendem, que as pessoas vão dar risada, que as pessoas dão risada daí, ou lembra de alguma história também que brigaram na adolescência, conectou, pronto. O grande desafio de você fazer uma campanha é conectar com quem é a parte mais interessada, o seu público. Legal. Bacana. Fechando com chave de ouro, vamos passar para as nossas perguntas ping-pong. O que são essas perguntas? A gente faz 5 perguntinhas iguais para todos os nossos convidados, para receber indicações de livros, de frases que fizeram sentido na vida. Então, vou começar com a primeira. E aí, o Ivan já deve ter trazido aí umas respostinhas muito boas para a gente. Então, primeira pergunta é um livro ou um material que quem trabalha com segurança não pode deixar de ver, de assistir, de jeito nenhum. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Amo esse livro. Essencial. Inclusive, tem um relato de um técnico lá dentro, de um técnico de segurança do trabalho. É muito importante. Maravilha, até porque, né, se um profissional de segurança do trabalho exige criar esse ciclo de influência, né? Exatamente, é sobre isso. O bom técnico de segurança é o cara que consegue lidar bem com as pessoas. Isso mesmo. Ivan, qual famoso te inspira e deveria inspirar todo mundo? Para mim, se é particular, Flávio Augusto da Silva. Para mim é um grande empreendedor que sempre busca inovação, e ele traz uma frase que eu gosto muito, que é: a estabilidade não existe, você tem que estar sempre buscando melhor. Próximo ponto do ping-pong. Qual conselho que alguém te deu, um chefe, um amigo, um familiar, que mudou a sua carreira, que te ajudou a dar aquele empurrão, aquele impulso? Um conselho que meu pai sempre me dava. Ele sempre falava, estuda. Era só isso. Ele falava, estuda. E eu estudei. E deu certo. Estudem, então. Só isso ele falava, estuda. E ele não estava falando de faculdade, ele estava falando sobre aprender coisas novas. Aprenda, sempre aprenda. Sempre esteja aprendendo. Legal. Maravilha. É normal para quem trabalha com segurança ter dias muito difíceis, né? O que você faz para relaxar num dia como esse? Eu conto para Deus. Me ajuda aí. Não, mas de fato, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de bastante fé, então eu oro, né? Aquele que entende, que conhece a outra pessoa, Deus fala, Deus, né, me ajuda aqui a superar isso aqui, ajuda a pessoa a entender também o que eu quero, alinha todas as situações e no fim sempre dá certo. Então eu oro,
Quando a coisa está bem difícil, eu oro. E para a gente encerrar com chave de ouro, né? Você vai completar a frase. Segurança para mim é um mar de oportunidades. Ivan Gonçalves, essa frase. Então, segurança para mim é um mar de oportunidades. Quem quiser que nade, né, Ivan? Quem quiser que nade. Então, com isso, encerramos o nosso 6º episódio do Conversa Segura. Ivan, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Muito sucesso em todos esses mares que você está remando, né? Isso aí. Das palestras, do seu canal. Tomara que realmente tudo cresça cada vez mais. Amém? Amém. É isso que eu quero. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram, por estar aqui nesse canal novo que está surgindo, mas eu creio que dará voz e oportunidade a muitas pessoas, e o que eu desejo para vocês também é muito sucesso nesse canal e que ele cresça cada vez mais. E quando o meu canal e o canal de vocês estiver enorme, a gente se junte e vai conectando aí públicos e cresça cada vez mais. Essa é a ideia. Tamo junto demais. Muito obrigado, Ivan. E para você que nos acompanha, obrigado pela companhia. Conversa Segura vai ao ar terça-feira sim, terça-feira não. E você pode ver todos os episódios completos no nosso canal do YouTube e no Spotify. E antes da gente se despedir, se você quiser conhecer mais sobre o Ivan, acessar o canal dele, é só clicar aqui no link que está na descrição. E faz um favor para a gente também, deixa aqui nos comentários quem você quer ver aqui nos próximos episódios do Conversa Segura, ou qual tema também você quer assistir por aqui, que a gente vai correr atrás dessa pessoa, a gente vai escolher alguém também que fale do tema que você quer escutar. Então, deixa aqui seu comentário que a gente vai continuar com Conversa Segura do jeito melhor para você. Exatamente. Ou seja, o que você tem que fazer agora? Inscrever aqui no nosso canal, inscrever no canal do Ivan. É isso aí. Inscreve aí, dá o like, compartilha. Exatamente. O Conversa Segura de hoje chegou ao fim. Um abraço e até a próxima. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.